Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal. Vamos aí mais uma aula, agora é aula mesmo, né? Vamos começar a tratar dos problemas do primeiro grau, que eu dividi em duas partes, tá bom? Para não ficar muito problema para vocês fazerem em casa, se eu passasse os problemas todos, aí eu dividi em dois grupos. Eu vou ver esses problemas que são um pouquinho mais simples, vou ver na primeira parte, depois a gente faz uma segunda parte de problemas que eu estou mais acostumado a fazer, tá ok? Então vamos lá. Resolver problemas do primeiro grau, você tem que seguir umas etapas, tá ok? Primeiro, você vai ler atentamente o problema, mas lê atentamente mesmo. Quando você lê atentamente, você vai perceber o que o problema quer que você calcule, o que você não conhece do problema. E aí tu vai representar por uma letra, por uma variável, aquilo que você não conhece do problema. Essa é a segunda etapa, ok? E aí eu botei até uma coisa assim, ó. Caso o problema tenha mais de um elemento desconhecido, se ele tiver mais de um elemento que você não conheça, procure representar primeiro o elemento independente, aquele que não depende do outro. Mas isso aí não é obrigatório. É por isso que eu botei como opção, não é obrigatório. Meu porque tem alguns problemas que não dá nem para você fazer isso, tá? Mas se der, se você representar inicialmente por uma letra aquele que é independente, os outros vão ficar mais fácil porque dependem daquele, tá? Se um é 2 vezes mais que o outro, aí tu chama o outro de x, o outro vai ser x mais 2. É isso que eu estou falando. Mas isso não é sempre que fica tão bonitinho assim não, tá bom? Mas se der para fazer, beleza. Depois que você representar aquilo que você não conhece com uma letra, né, com letras, você então vai observar a condição da variável. Tu vai procurar saber que aquilo que você não conhece, qual é a condição dele. Por exemplo, se eu estiver falando de idade, qual é a condição de um problema que fale de idade? Tem que ser um número positivo, não é isso? Porque não existe idade negativa. Então a condição é que o número seja um número inteiro positivo, né? Sempre, só, mais nada. Também não pode ser um número fracionário. Ah, fulano de tal tem, embora às vezes a gente fala, mas é uma coisa específica. 3 anos e 2 meses. Para efeito de idade, a gente só fala que o cara tem 3 anos. Tá? Então, os problemas que envolvem idades, a condição da variável é número inteiro positivo. E isso aí que é a condição. Depois a gente vai reler o problema e vai, a partir do momento que você já representou por uma letra aquilo que você não conhece, você então vai escrever o problema todo na linguagem matemática, na linguagem algébrica, ok? Na linguagem das equações. Tu vai transformar o problema numa equação. Vai resolver a equação, aí tu vai achar o valor da letra, verifica se é só a letra que você quer calcular do problema, que às vezes ele tem outros dados que você não conhece, que depende da letra. Aí você substitui a letra lá na tua armação do problema, no início, quando você representou por uma letra aquilo que você não conhece, e resolve o problema. Se você quiser verificar se o problema está certo, aí você pega o valor que você achou, substitui na tua equação, e a equação tem que ser verdadeira. Ela tem que satisfazer o problema, né? Você vai substituir, o problema tem que ser resolvido. Tu vai ler ele com o número que você achou, ele tem que estar direitinho, ok? Então vamos lá, um exemplo, ó. O dobro da quantia que Marcos possui adicionado a R$210 resulta em R$830. Quanto o Marcos possui, tá vendo? Eu não sei quanto o Marcos possui, eu botei lá, ó. Quantia de Marcos, X. Representei a quantia que ele possui de X. Condição, se é dinheiro, tem que ser o quê? Positivo, mas pode ser fracionário. Quer dizer, pode ser um número inteiro ou fracionário, mas tem que ser positivo. Porque a gente não está falando que ele está devendo, a gente está falando que ele tem, quantia que ele possui. Então, se ele possui, é um valor positivo. Mas pode ser fracionário porque o dinheiro pode ser com centavos. E aí não seria só número inteiro, tá ok? Então tudo bem. Aí a gente vai e faz a equação, ó. Aí você vai transformar o problema, que está na linguagem corrente, em linguagem matemática, em linguagem da equação, ó. O dobro, o que é dobro? 2 vezes.
da quantia que Marcos possui, que nós chamamos de quê? De x, ó, 2 vezes x. Adicionado, adicionar é mais R$210 é igual a R$830. Tá vendo? Faz a equaçãozinha que a gente já aprendeu, deu R$310. Aí você vê, tá dentro da condição? É um número positivo? É. É um número inteiro que serve também. Então tá beleza. Serve para o problema. Aí tu dá a resposta, tá? Marcos possui R$310. Ó, o 2, ó. Tirando 7 anos da idade de Bento, obtemos a metade de sua própria idade acrescido de 3 anos. O que a gente não conhece? O que a gente quer conhecer? A idade de Bento. Tá? Que eu esqueci até de perguntar aqui, ó. Faltou a pergunta aqui do problema. Ó. Qual a idade de Bento? Vocês acrescentem aí para mim, tá? Quando vocês, se alguém copiar, que faltou isso. Então, a idade de Bento eu chamei de x. A condição, se a idade tem que ser um número inteiro positivo, não pode ser número fracionário, tem que ser inteiro e positivo. Então, eu fiz, ó, equação, ó, acrescentando 7 anos à idade de Bento, então, acrescentando, ó, não, perdão, gente, perdão, eu li errado aqui. Tirando 7 anos da idade de Bento, então, ó, tirando, subtração, menos x menos 7, obtemos igual a metade da sua própria idade, ou seja, a metade da idade de Bento. Então, a idade de Bento é x, metade é x dividido por 2, ó, tem que botar em forma de fração, tá? Acrescido é mais 3. Tiro o MMC, que deu 2, resolveu a equação, x é 20. 20 é inteiro e positivo, então logo serviu pra gente. Então, Bento tem 20 anos, ok? É tranquilo, não é coisa complicada, não. O número 3, o André afirmou que o dobro de sua idade mais 4 anos é o mesmo que subtrair 1 de sua própria idade. Qual a idade de André? Que a gente não conhece a idade de André. X. Condição, tem que ser um número inteiro positivo. Equação, ó, afirmou que o dobro de sua idade, 2x, mais 4 anos, mais 4, é o mesmo, é igual, que subtrair 1 de sua própria idade. A própria idade dele é x menos 1. Fez a equação, o x deu menos 5. Opa, menos 5 não está satisfazendo, ó. Vai contradizer a nossa condição. A condição do problema é que x tem que ser inteiro e positivo. Ele é inteiro, mas é negativo, então ele não satisfaz a condição. Então, logo, menos 5 não é a solução desse problema, não existe idade negativa. Tá? Então, o problema não tem solução. Isso significa que o problema proposto nunca poderá ocorrer. Ele está o quê? O problema está... a proposição do problema está equivocada, está errada. Não é isso? Esse problema não existe, porque ele não tem solução. Tá ok? E aqui no exemplo 4, eu botei um exemplo de problema de porcentagem. Ó, por causa do mau tempo, compareceram a uma peça teatral 60% do público que costuma comparecer, o que corresponde a 240 pessoas. Quer dizer, o tempo estava ruim, estava chovendo, então só foi aquela peça de teatro 60% do público que costuma ir, costuma frequentar. Ou seja, com isso só foram 240 pessoas. Eu quero saber quantas pessoas costumam ir no teatro para ver aquela peça. Muito bem. Então, ó, público que costuma comparecer, eu chamei de X. Condição, se é número de pessoas, tem que ser um número inteiro positivo. Não é isso? Você não vai botar uma pessoa e meia. Como é que a metade da pessoa vai estar no teatro? São números inteiros. Positivo porque quantidade não pode ser negativa. Tá bom? Então tem que ser um número inteiro positivo, a resposta do problema. Aí o que eu aconselho vocês a fazerem? Se tiver porcentagem, tu vai lá no teu rascunho ou no cantinho do problema, ó, como eu fiz, ó, tá vendo? Simplificando 60 centésimos. Tu vai lá e simplifica a porcentagem. Porcentagem é uma fração centesimal, ou seja, uma fração de denominador 100. Toda porcentagem é uma fração de denominador 100. O que tu faz? Pega a porcentagem, transforma em fração e simplifica a fração.
tá? Ok? Ali, simplifiquei 60 centésimos, dividi os dois por 20. Você pode dividir aos pouquinhos, divide primeiro por 10, depois por 2. E simplifiquei de 60 centésimos do 3 quintos. Então você não vai trabalhar com 60 centésimos, com números enormes. Trabalha com 3 quintos. Aí o que ele falou? Ó, tu não vai tirar 60%, não é igual a 240? Beleza, é. Só que 60% de x, do total, que eu quero calcular. Só que eu, em vez de você escrever 60 centésimos, 60%, eu escrevi 3x sobre 5, porque 3 quintos é os 60 centésimos simplificado. Ó. Então é 3x sobre 5. Eu quero tirar os 3 quintos, 60%, justamente do que eu quero calcular, né? Do público que costuma aparecer. E igual a 240. Resolvo. Tiro o MMC, ó, dá 5. Resolvi a equação, deu x igual a 400. É só o x que eu quero calcular? É, só o x. Então, as pessoas... E é um número inteiro positivo? É um número inteiro positivo. Olha lá, ok. Então, é a resposta do problema. O público que costuma comparecer para assistir essa peça é de 400 pessoas. Ok? Aí tem os probleminhas que eu deixei para vocês fazerem. Com esses 4 exemplos, dá para vocês fazerem tranquilamente todos esses problemas. Mole. Tranquilamente. Tá bom? Queria que vocês tentassem fazer, tá? Eu vou dar uma passada neles agora, mas que vocês tentassem fazer mesmo. Nada de desistir, de achar que, isso aqui eu não sei fazer, tá muito difícil. Não. Você só vai aprender se você tentar fazer. Nada de falar que não sei. Você tem que falar assim, vou tentar fazer. Eu já falei isso com vocês, tá bom? Deixa eu dar uma passada aqui nos probleminhas, nos enunciados. Ok, não tem livro, eu sempre boto os problemas no final da aula, tá? Da videoaula, para vocês poderem copiar e não ter essa desculpa de não ter livro. Os enunciados estão todos aqui, os exercícios. Tá vendo? É só vocês pensarem direitinho. Ó, do número 8 ao 17 são os últimos. São muitos problemas não, mas eu quero que vocês façam. Tem uns que é para pensar, mas os últimos é para você pensar legal. Mas não desistam não, tentem fazer. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um Feliz Natal para todos, tá? E mais uma vez eu lembro vocês cuidarem sempre da família de vocês, dos pais de vocês, e vamos ficar em casa. Tá legal? Tchau, tchau. Feliz Natal para todos e até a próxima aula.